Fala, galera! Na aula de hoje, nós conheceremos um movimento que surgiu na França por volta do século XIX e expressou-se através da pintura. Esse movimento é o impressionismo. Como eu sempre digo, não importa nós decorarmos datas e locais, mas é importantíssimo nós conhecermos o contexto histórico em que o movimento surgiu. O impressionismo surge em um contexto pós-Revolução Francesa, que aconteceu por volta do século XVIII e modificou vários aspectos da sociedade, influenciando também a vida e o mundo dos artistas. Os artistas agora passam a decidir sobre o que querem pintar. E é a partir daí que a arte de fato torna-se um lugar onde é possível expressar-se. Já já vocês vão entender o porquê. Outro acontecimento que influenciou o impressionismo foi a Revolução Industrial. O que antes era feito com as mãos passa a ser feito a partir das máquinas. As oficinas dão lugar às indústrias. E por fim surge a fotografia, que traz para si uma função que pertencia aos artistas, que era a de retratar pessoas. Isso faz com que os artistas tenham um prejuízo financeiro enorme, mas também permite a eles uma nova possibilidade, a de experimentar e criar novas formas de arte. E nesse período, Paris é o point dos artistas, é onde acontecem os encontros e as exposições, e é nesse lugar que surge o impressionismo. Os artistas acadêmicos da época consideravam-se mestres em retratar a natureza, mas Monet e os artistas impressionistas julgavam que não era bem assim. Como retratar a natureza de maneira real e verdadeira de dentro de um estúdio? Perceberam que na natureza a luz não é controlada e limitada como dentro de um estúdio iluminado artificialmente. Foi assim que, confiando no seu próprio olhar e na sua percepção, eles passaram a registrar e captar as impressões da luz solar nas paisagens ao ar livre. Eles foram revolucionários ao sugerir que, ao observarmos a natureza, vemos na verdade borrões e nuances de tons, e o nosso cérebro, ao perceber isso, constrói a cena. Sendo assim, passaram a registrar um instante de vida que era captado pelos seus próprios olhos. Para isso, abandonaram os ateliês e passavam horas e horas do seu dia pintando ao ar livre. Claude Monet, inclusive, tinha um barco que utilizava como estúdio para trabalhar no rio. Com pinceladas soltas e leves, criavam a decomposição das cores na própria tela. Em 1874, os artistas impressionistas se reúnem e montam uma exposição, que não é muito bem aceita pela crítica. Monet expõe a obra Impressão Nascer do Sol, que foi pintada em 1872. Pejorativamente, um crítico chamou-os de impressionistas, por, segundo ele, terem a impressão de que pintar um momento poderia ser considerado arte, mas o nome ficou. Entre os pintores que se destacaram como impressionistas neste período estão Claude Monet, que ficou conhecido por captar momentos ao ar livre de cenas cotidianas e realizar pinturas em série, onde retrata a diferença da luminosidade em um mesmo local de acordo com a hora do dia. Pierre Renoir destacou-se por suas pinceladas soltas e cores vibrantes, que representavam mulheres em cenas domésticas, assim como nus e pinturas de dança. E ainda Edgar Degas, que ganhou notoriedade por sua suavidade. Retratava cenas do cotidiano, paisagens e retratos individuais, mas principalmente pinturas de bailarinas. E ainda, muitos artistas que não foram intitulados como impressionistas, mas sofreram influência deste movimento. Van Gogh, que aprendeu com eles, mas por fim caracterizou-se como um artista expressionista. E Paul Cézanne, que fez muitas experimentações que depois influenciaram o surgimento do cubismo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, onde conhecemos um movimento que revolucionou a forma de fazer e pensar arte, e, na época, não foi muito bem visto pela crítica. E o resumo da nossa aula de hoje é: movimento que surgiu na França no século XIX. Seu surgimento foi marcado por 3 acontecimentos históricos: a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e o surgimento da fotografia. Os artistas passam a retratar a vida ao ar livre, confiando na observação através dos seus olhos e preocupando-se com a incidência da luz solar. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Atentem-se para as atividades, compartilhe esse vídeo com o seu colega de classe e até a próxima aula!